E se um dia o demônio se esgueirasse em sua mais terna solidão e te dissesse: essa vida, assim como a vives, terás de vivê-la ainda inúmeras vezes. Cada dor, cada pensamento, tudo o que há de pequeno em tua vida há de retornar. Tudo. Na mesma ordem e sequência. Do mesmo modo. E do mesmo modo, este instante, eu próprio, o demônio. Não te lançarias no chão, rangendo os dentes, amaldiçoando o demônio? Não. Responderias medrosamente que nunca te disseram algo mais divino. Vamos, diga. Nunca te disseram algo mais divino? Mentirias que queres para sempre a tua própria desgraça? Vê bem, se disseres que sim, estarás apenas piorando a eternidade. Senhoras e senhores, boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada, bom momento que você esteja vendo esse vídeo, essa apresentação aqui do nosso trabalho colaborativo autoral. Nosso assunto aqui hoje é trabalho colaborativo autoral. Trabalho colaborativo autoral. Trabalho colaborativo autoral. Que coisa, que coisa, que coisa. TCA, 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 TCA. TCA. Trabalho colaborativo autoral. 2021 JD, João de Deus. Trabalho colaborativo autoral de 2021 da escola MF João de Deus. MF João de Deus. Muito bem. O assunto hoje, então, vocês já sabem aí, trabalho colaborativo autoral. Trabalho colaborativo autoral, TCA, é um momento em que você se expressa na escola. Olha que loucura, olha que coisa interessante. Interessante, não é? É um momento em que você se expressa na escola. É a sua expressão, o seu momento. Você não teve liberdade na escola a sua vida toda, agora você tem, agora você pode fazer o seu trabalho, é a sua ideia, a sua cabeça, é a sua intervenção. A gente vai falar de intervenção daqui a pouco. É o seu momento na escola, é o seu momento na escola. Então, trabalho colaborativo autoral é alguma coisa para você fazer com muita vontade, com o seu coração, com a sua alma, com o seu desejo, com toda a sua alegria de viver, com toda a sua alegria de viver. Veja, o trabalho colaborativo autoral é um momento alegre, é um momento de energia, é um momento de você estar ali vivendo aquilo com toda a intensidade. Então, vamos fazer um trabalho bonito, é um trabalho para ser bonito. Por quê? Porque vocês são bonitos, porque a gente é bonito, porque a gente é feliz, porque a gente está aqui para brilhar. A gente nasceu para brilhar e a gente vai fazer isso, não é isso? É isso. Tá bom, então, é isso. A gente nasceu para brilhar, a gente vai fazer aqui o que? Brilhar. Pronto, é isso. Trabalho colaborativo autoral, então é esse momento aí em que você vai expressar a sua trajetória escolar durante todo um ano, em que você se debruçou, se dedicou, em que você foi lá e fez uma pesquisa imensa, enorme, você domina um assunto, você entende de uma coisa que você escolheu para estudar ao longo do ano todo. E aí, no final do ano, você faz essa apresentação para o mundo. Você sai aí do seu lugar e se apresenta para o mundo. Muito bem. Trabalho colaborativo autoral. Trabalho colaborativo autoral é uma coisa que não é lá no final do ano, você chega lá no final do ano e aí faz a apresentação, não. Aquilo é um resultado final e tal, a gente vai chegar nele, mas a gente, para chegar nesse resultado, para chegar lá no final, para você conseguir expressar a sua existência ali durante o ano todo, a sua pesquisa ao longo do ano todo, você precisa passar por um trajeto, precisa fazer um percurso, precisa fazer um caminho, não é isso? Precisa fazer um caminho. A gente vai tratar aqui desse caminho, então.
Esse caminho são 4 etapas. 4, eu vou colocar em caixa alta aqui, ó. PCA feito em 4 etapas. 4 etapas. 4 etapas. Muito bem. TCA feito ao longo do ano inteiro em 4 etapas. A primeira etapa, segunda etapa, segunda etapa, terceira etapa, quarta etapa. Muito bem. Quarta etapa. Eu disse, né? Você faz ao longo do ano isso aqui tudo. Não é assim, você vai chegar e vai começar agora e vai terminar tudo agora. Não é assim. Então, já tem gente aí que já está saindo com as bandeirinhas na rua, já está pulando de cambalhota, já está fazendo as estrepolias todas. Não é, o trabalho é muito longo, assim, um trabalho que precisa seguir algumas etapas, para que no final você chegue num resultado, tá bom? Então, são algumas etapas para você chegar no resultado final. A primeira etapa, a maioria de vocês já fez, mas eu vou repetir aqui, para quem não fez ainda, vai atrás e resolve isso, ou fala comigo, ou fala com o coordenador TENS, ou com os outros professores orientadores, a professora Dani, a professora Penha, não sei se o professor Alan está nesse ano também, mas enfim, pergunta para a gente e a gente ajuda vocês, tá bom? Então, é isso. Primeira etapa primeiro, montar um grupo, montar o grupo, montar o grupo. Uma parte aqui da primeira etapa é você montar um grupo, é colaborativo, né? Colaborativo pressupõe, então, que você vai fazer com mais pessoas, porque vocês se colaboram entre si para produzir esse trabalho de pesquisa ao longo do ano, de intervenção e de apresentação no final. Grupo, até 5 pessoas parece um número legal, mas a escola definiu poder fazer até 8. Não recomendo fazer 8, acho que 5 é um número legal, assim, vocês conseguem distribuir bem as tarefas, pensar no assunto, discutir e tal. Até 5 pessoas é bacana, eu recomendaria. Mas pode fazer até 8, a escola deixou. Mas 8 é muita gente para todo mundo fazer alguma coisa e se colocar ali é mais difícil. Então, grupos grandes evita. Até 5 é legal, 4 é bacana, trio é legal, dupla é interessante, sozinho pode fazer? Pode, sobretudo agora nesse momento de isolamento social, pandemia e tal, pode fazer sozinho, mas fazer sozinho não é tão legal, viu? Não é tão legal, assim. Às vezes é legal, às vezes funciona bem, a gente vai bem ali com isso e tal, consegue se desenvolver, tem pesquisas maravilhosas aí, que eu já orientei de TCA, de trabalhos individuais que são interessantíssimos. Não é essa a questão, vocês são capazes de fazer, e é maravilhoso, e vai lá e vai ser lindo. Agora, é muito mais legal quando a gente faz junto. Fazer junto é muito mais gostoso, é muito mais interessante, é muito mais rico, é muito mais divertido do que fazer sozinho. Mas não tem nenhum problema fazer sozinho, pode fazer, tá tudo bem. Mas se quiser ajuda também para encontrar outras pessoas que têm afinidade com o que você está trabalhando, tal, ou que você queira fazer com outras, entrar num outro grupo que já esteja trabalhando outras coisas, fala com a gente que também podemos orientar e ajudar nisso aí, tá bom? Sobre montar o grupo é isso. A outra parte de fazer isso aqui é definir um tema. Definir o tema. Definir o tema é uma etapa, é uma necessidade que coloca a gente diante de um desafio. Definir o tema não é uma coisa tão simples assim, né? Parece que é só escolher um assunto lá e tal, e não é assim tão
tão ligeiro, assim, não é tão rápido, é uma coisa que exige da gente um certo cuidado com a gente mesmo, com a gente mesmo, com a gente, quer dizer, quais são as coisas que eu me interesso? Porque é um trabalho que vai durar o ano todo, eu vou ficar o ano todo falando disso, pesquisando isso, vendo coisa disso, tentando arrumar um jeito de fazer uma intervenção com isso, então, o tema tem que ser alguma coisa com a qual, de algum modo, eu me identifico, alguma coisa com a qual, de algum modo, eu queira falar sobre aquilo, eu queira me envolver com esse assunto. Então, se o meu tema vai ser globalização no século XVI, talvez vai ser os etruscos, né? Talvez não me ajude tanto. Aí o tema vai ser alguma coisa que está muito distante, assim, dos meus interesses, sei lá, só porque tem um grupo ali fazendo, ou só porque isso está na moda falar sobre isso, ou só porque é um problema muito atual, e aí está na moda, então eu vou falar sobre isso. Não, pode ser, mas não necessariamente. O lance aqui é mais você pensar que, de algum jeito, esse tema precisa da minha identificação, eu preciso me identificar com esse tema, ele precisa fazer sentido para mim. Então, sei lá, tem muitas possibilidades, né? Desde homofobia até machismo, passando por política contemporânea, passando por acesso às mídias sociais, passando por vício em mídias sociais, enfim. Como é que você define meio ambiente, desmatamento, já apareceu o tema aqui, que é isso, enfim, que é muito legal, são coisas muito interessantes, mas o lance aqui é que qualquer tema vai ser interessante, qualquer tema vai ser bacana, qualquer tema vai ser rico, se você tiver uma identidade com ele, se você olha para esse tema e, uau, eu quero identificar o que é homofobia, eu quero enfrentar esse problema, eu quero criar soluções para esse problema, eu quero pensar em questões sobre esse problema. Se você se identifica, qualquer tema vai ser muito divertido, vai ser muito legal fazer, vai ser muito gostoso de trabalhar ao longo do ano. Então, pensa com carinho no tema, não vai dando de barato, esse tema porque está aí, pronto. Não, se dedica a ele no sentido de, nossa, será que eu quero mesmo? Será que isso faz sentido para mim? Será que eu quero pensar desarmamento, por exemplo? Será que eu quero pensar sobre questões ambientais? Não sei. Eu preciso que, de algum modo, isso faça parte do meu universo, assim, das coisas que eu faço, que eu gosto, das coisas que eu já vi. Então é isso, essa ressalva para você pensar com carinho aí no tema, tá bom? Então tá, definiu o tema, a gente vai para o trabalho teórico, trabalho teórico, esse aqui é o nosso assunto do dia, hoje, tá? Hoje a gente vai falar disso aqui porque vocês estão com muitas perguntas, e aí já começaram a fazer umas coisas aí. Eu vou desenvolver com vocês aqui essa coisa aqui do trabalho teórico. Tem gente chamando de ABNT, tem gente chamando de TCC, não importa. É o trabalho teórico, que é a pesquisa que vocês vão fazer sobre o tema que você definiu ali em cima. Eu vou falar o que vocês precisam colocar nesse trabalho, o que vocês vão fazer com ele, como é que vocês vão desenvolver ele, tá bom? Esse aqui é o nosso assunto hoje. Depois, no outro vídeo, eu vou abordar a terceira etapa, que é a intervenção. Como é que vocês vão fazer a intervenção? Intervenção, que é outra coisa, um outro desafio para vocês pensarem em intervenção, como é que ela se dá nesse momento de pandemia, como é que vocês podem pensar em possibilidades de intervenção, o que vai acontecer ali. Esse aí é lá no próximo bimestre. Então, o bimestre passado foi montar o grupo e definir o tema, vocês já fizeram isso, a maioria, mas quem não fez não tem problema também, pode fazer a partir de agora. A segunda etapa, que é esse bimestre que está rolando, que está aberto agora, é o trabalho teórico que vocês vão fazer, entregar nesse bimestre ainda, espero, ou até o início do bimestre que vem também, não tem problema, mas já tem condição de entregar agora, e aí no bimestre que vem vocês vão pensar a intervenção. Passar um bimestre todo pensando o que é essa intervenção e como é que vocês podem produzir ela.
A gente vai chegar lá. E a última etapa, lá em novembro, que é o último bimestre já, vocês vão fazer a apresentação. Apresentação. Na hora, num momento oportuno também, a gente faz aqui um vídeo para vocês, para pensar a intervenção. Tá bem? Então, essas são as 4 etapas. Agora, é montar o grupo, definir o tema, o trabalho teórico, vamos falar dele agora, e a intervenção no bimestre que vem, que eu vou fazer um material para vocês, e depois a apresentação final, que eu também faço um material para vocês, explicando como é que a gente pode pensar a organização da apresentação, o que vai ser o dia e tudo mais, tá bom? Então, beleza, vou descer isso aqui, porque o que me interessa agora com vocês é esse segundo ponto aqui, que é o trabalho teórico. Trabalho teórico. Vou entrar nele agora, tá? Se quiser pausar o vídeo aí, voltar depois nesse tempo aqui, tá tudo bem. Vou deixar isso aqui embaixo e vou aqui para o trabalho teórico com vocês. O trabalho teórico, ele tem muito a ver com uma estruturinha muito básica, assim, viu? Uma estrutura muito básica que a gente precisa, de algum modo, seguir um parâmetro aqui para ele acontecer, para vocês conseguirem desenvolver uma pesquisa que fique a contento para o que a escola está cobrando de vocês, portanto, tem a ver com vocês dominarem o tema, quando vocês definirem lá o tema é, sei lá, homofobia, desmatamento, tecnologia, acesso, vício nas tecnologias, não sei, e outros temas que vocês podem, machismo, né, acontece muito aí, violência contra a mulher, é um tema que aparece recorrente também, e outros temas que vocês queiram trabalhar, vocês vão se debruçar sobre esse tema daqui a pouco, a partir dessa estrutura aqui, vocês vão fazer a pesquisa, e aí vocês precisam preencher esses caminhos aqui de um trabalho teórico. O trabalho teórico tem a ver com um trabalho escrito, que você vai escrever, vai digitar, pensando aí nesse conteúdo que você tem que apresentar. Conteúdo que você tem que apresentar significa, basicamente, dizer que você tem que explicar o que é isso aí que você está pesquisando, que tema é esse? Ele trata de quê exatamente? Vamos com calma, vamos com calma. Então, a estrutura básica de um trabalho teórico precisa apresentar capa, muito básico assim, estou começando do início com vocês. Então, na capa, precisa ter nome da escola, né? Escola, vou colocar só escola, nome da escola que vocês estão, quem são os alunos que estão no grupo, né? Alunos que estão no grupo, quer dizer, qual é o grupo? Alunos, grupo, vou colocar aqui, grupo. Isso é a capa, é só para a gente não perder de foco isso. E o título do trabalho de vocês, vocês vão ver quando a gente for pensar ali no tema, o título, ele é uma das últimas coisas que você vai definir aqui no seu trabalho. Não precisa se preocupar agora com o título. Eu estou colocando isso aqui só para vocês entenderem que preciso apresentar uma capa. Então, você vai entregar um trabalho lá para a escola, e aí nesse trabalho precisa ter uma capa nesse trabalho. O que tem que ter nessa capa? Capa é só uma primeira página, uma primeira folha impressa lá no A4, na folhinha de sulfite, tá? Uma folhinha assim, normal. Mas aí não é para fazer uma estripulia, fazer uma capa com sei lá, com teflon, com outras coisas que poderiam ter. Não, é só para ter um conteúdo ali. O conteúdo é que escola que vocês estão, quem são os alunos que estão apresentando esse trabalho e o título desse trabalho. O título vocês vão pensar depois que você fizer a pesquisa somente. Depois da capa, na segunda página, precisa ter um sumário. Sumário é o índice, ou o lugar em que aponta as partes do trabalho. Eu volto no sumário já. Porque quando tiver a estrutura toda, fica mais fácil de explicar o que é um sumário. Precisa ter um resumo. Resumo, veja vocês, olha que loucura. O resumo é a última, eu vou colocar aqui só para a gente não perder isso de foco. Última
tarefa, colocar tarefa, tá? Você não vai fazer o resumo agora, né? Você não vai começar pelo resumo. O resumo, ele aparece primeiro no seu trabalho, mas o resumo é a última coisa que você faz. Depois eu posso explicar o que tem no resumo. Vamos com calma aqui. Mas o resumo é a última coisa que você vai escrever. Você vai escrever, efetivamente, a última coisa que você vai escrever disso aqui tudo é o resumo. Depois do resumo, vamos pensar qual é o tema. Tema delimitado, vou colocar assim, ó, delimitado, delimitação do tema, delimitado. Vamos delimitar o tema, né? Eu vou explicar já o que é essa delimitação do tema. E aí começa a coisa nova aqui para vocês, porque até aqui era coisa que vocês já mais ou menos dominam, mas tem umas coisas aí que vão aparecer e que são mais difíceis, então a gente tem que explicar com calma, com tranquilidade. A primeira coisa delas é o problema. Vou colocar até 2 pontos aqui e já volto para a gente explicar. Problema, depois do problema, você precisa colocar um objetivo, pensar aí no objetivo geral. Depois, em objetivos específicos. E aí, eu vou explicar também já o que são esses objetivos específicos, e aí depois, no final, as referências. Referências é a bibliografia. Referências, aqui. Referências, que é a bibliografia, de onde vocês tiraram essas informações todas que vocês usaram ao longo do trabalho. Então, eu vou começar aqui aqui, vou voltar para o sumário. O sumário é você indicar aqui onde é que estão as partes do tema. Então, eu vou diminuir aqui a coisa, isso aqui, para colocar para vocês. Espera aí, sobe um pouquinho aqui. Então, eu vou colocar aqui, ó, resumo, página PG1. Aí você tem ali tema, PG2, página 2. Problema, P3, PG3. E aí, acho que já deu para pegar o que é, né? O sumário é uma espécie de indicação de onde é que estão as partes, uma divisão do texto. Então, você tem resumo, tema, problema, objetivo geral, objetivos específicos e referências. Onde é que estão? Em qual página está essas partes do texto? Aí você coloca aqui no sumário, depois faz uma pesquisa sobre isso, digita aí no YouTube mesmo, como fazer um sumário, no Word, tem sumário automático, ele vai ensinar a fazer sumário automático. Isso aqui é uma parte bem interessante do trabalho, porque te ajuda na organização. Então, quem for ler o seu trabalho já sabe, o problema, se eu quiser saber qual é o problema, como é que ele levantou o problema ali, como é que ele colocou o problema, eu vou nessa página. Se eu quero saber qual que é o objetivo, qual foi o resultado da pesquisa, eu vou nessa página. O sumário é uma espécie de mapa ali do seu texto. O resumo, eu vou voltar depois, porque ele é muito específico e ele é a última coisa que você faz. Delimitação do tema, vamos lá. Quando você escolhe um tema, lá na sua pesquisa, então, sei lá, o meu tema é desmatamento. Um dos temas aí que tá circulando já. Desmatamento é um problema muito amplo, assim, é uma coisa muito imensa, é um negócio que, para você dar conta do que é desmatamento, você vai passar aí alguns anos pesquisando e é improvável que você esgote o tema, que você saiba exatamente o que é o tema no sentido amplo, assim, porque ele é muito grande, é muita coisa para pesquisar. Muita coisa que não te ajuda a pensar no problema, a pensar na questão, a pensar no que é que você vai fazer efetivamente. Então,
você precisa fazer um recorte dentro do desmatamento. Então, imagina que, vamos insistir aqui com esse exemplo, é o desmatamento. Então, é o desmatamento na Amazônia, é o desmatamento no mundo, é o desmatamento na China, é o desmatamento na Finlândia, que tem um outro histórico com desmatamento. Onde é esse desmatamento? É uma coisa boa, assim, de pensar numa delimitação, pode ser, mas pode ser outra delimitação, pode ser o desmatamento nos últimos 20 a 50 anos do Brasil, por exemplo. Pode ser o desmatamento na floresta amazônica, pode ser o desmatamento na floresta atlântica, seria uma outra delimitação. Pode ser o desmatamento no Congo, não sei. Pode ser o desmatamento enquanto um problema ambiental, pode ser um desmatamento enquanto um problema político, pode ser o desmatamento enquanto um problema econômico, pode ser o desmatamento enquanto um problema histórico. Isso é uma delimitação do tema. Então, eu vou tratar do desmatamento enquanto um problema histórico. Qual é a história do desmatamento? Aí eu vou atrás disso, eu vou chegar no problema ali, aí a gente vai pensar isso mais cuidadosamente. Mas o tema, então, vou mudar de exemplo. Pensa aí no vício em tecnologia digital. Quais são, o que está, os impactos aí do acesso à tecnologia. Acesso à tecnologia é um tema amplo, assim, é muita coisa que é possível falar, então precisa delimitar, precisa trazer para um recorte. Delimitação é isso, é um recorte dentro desse tema amplo. Então, pensa no acesso à tecnologia. Pode ser pensando no vício que a tecnologia causa. Pode ser pensando, o recorte pode ser pensar a tecnologia enquanto um benefício para a humanidade. Como é que a tecnologia, no caso, eu já estou entrando no problema, mas a tecnologia enquanto uma espécie de benefício para a humanidade, trouxe coisas boas para a humanidade. Então, que benefícios são esses? Aí a gente vai lá para o problema daqui a pouco, mas eu recortei aqui, eu não estou falando só do acesso à tecnologia, eu estou falando dos benefícios que a tecnologia pode causar no acesso a ela. Quando a gente acessa aqui, como é que a tecnologia, o acesso à tecnologia revolucionou a vida humana. Vamos delimitar, isso ainda está muito amplo, mas já fez um recorte. O tema, vou mudar de exemplo agora de novo, o tema agora é machismo, que é um tema muito recorrente também entre vocês. Machismo é um tema muito amplo também, muita coisa para falar sobre machismo, sobre a situação da mulher no mundo. Então, para recortar, você pode pensar, sei lá, a Lei Maria da Penha, pode pensar o aumento da violência durante a pandemia. Aliás, muitos trabalhos estão aí se relacionando com a pandemia agora, e muitos temas também que são muito pertinentes para pensar nesse momento agora de isolamento, de crise e tal. Mas então, se eu for pensar no machismo, então violência contra a mulher, o que é isso? Como é que eu posso pensar isso num recorte? Porque pode ser muita coisa. Eu posso pensar violência contra a mulher ou machismo dentro de uma estrutura histórica. Qual que é a história desse lugar da mulher na sociedade, dessa posição da mulher na sociedade? Como é que ela foi se transformando ao longo do tempo? Como é que essa posição foi se transformando ao longo do tempo, devido, evidentemente, a lutas por reivindicação de direitos e por aí afora. Mas aí, se eu penso no recorte histórico, eu já delimitei. Eu posso pensar no recorte de direitos políticos, como é que, quais são os direitos políticos que a mulher tem agora, como é que ela conquistou isso, pode ser uma parte do trabalho, mas o meu recorte tem a ver com pensar as políticas públicas para desigualdade de gênero, seria um outro recorte. Então, delimitar o tema significa pensar o meu tema lá em cima, que é aquele assunto geral, de uma forma mais recortada. Por outro lado, esse recorte ainda não coloca exatamente qual é o meu problema, porque dentro desse recorte eu preciso pensar
em uma questão. Então, ó, se o tema, no caso, a delimitação do tema tem a ver com esse assunto mais geral, o problema tem a ver com uma pergunta. Eu vou colocar aqui, tá? Uma pergunta. Vou colocar até, entre aspas, aqui um ponto de interrogação. Então, usando aí os exemplos do desmatamento, que a gente estava pensando. Se eu for pensar, fazer um recorte dentro de desmatamento, o meu recorte é pensar o desmatamento nos últimos 50 anos no Brasil. Vou fazer uma pesquisa para pensar o que aconteceu nos últimos 50 anos e como é que a gente chegou no que a gente tem hoje, em termos de desmatamento na Amazônia legal, na Amazônia de um modo geral, ou na Amazônia brasileira, que é mais específico ainda, seria mais bem recortado. Se eu estou pensando nesse recorte, Amazônia brasileira nos últimos 50 anos, o meu problema é trazer à tona uma questão que enfrente essa delimitação do tema. Então, quais são as consequências, por exemplo, né, estou colocando aqui um exemplo de pergunta dentro do problema. Que pergunta vocês precisariam fazer, então, para o trabalho de vocês? Quais são as consequências do desmatamento para o meio ambiente? Quais são as consequências do desmatamento dos últimos 50 anos para o meio ambiente no Brasil? Ou quais são as consequências para a economia no Brasil? Quais são as consequências para o aquecimento global? Quais são as consequências do desmatamento para o aquecimento global atualmente? Essa seria uma pergunta. Então, além de delimitar o tema, você precisa, dentro dessa delimitação, trazer uma questão. E aí, para você trazer uma questão, você vai ter que ir lá ver vídeos sobre esse tema, vai ter que pesquisar sobre esse assunto, vai ter que ler coisas sobre esse assunto, e aí, a minha questão, então, é como é que o desmatamento está afetando o bioma na floresta amazônica. Um exemplo, vamos mudar de exemplo. Vai lá para a homofobia. O meu tema é homofobia, o tema lá, grande, o assunto é homofobia. Eu vou delimitar a homofobia como o impacto da homofobia na escola contemporânea. Como é que a escola contemporânea está recebendo homofobia? Como é que se manifesta a homofobia na escola contemporânea? Essa seria a delimitação do tema, a homofobia na escola, hoje. Então, a homofobia na escola hoje, como é que eu penso uma pergunta, que é o problema ali, a parte do assunto de vocês, que é o problema. Como é que a escola vive homofobia hoje? A escola que eu estou, por exemplo, a escola que eu estou, ela é uma escola homofóbica ou ela é uma escola que combate a homofobia? Ela é uma escola que, no geral, assim, entre os alunos, professores, entre os funcionários, ela se preocupa com essa questão ou é uma questão que está jogada ali, que ninguém fala e que não tem, e que os alunos reproduzem, os professores reproduzem, os funcionários reproduzem e que ninguém faz uma avaliação crítica sobre esse assunto, que é um problema real, que faz a gente sofrer, que tem sofrimento, que envolve sofrimento, que inflige sofrimento, que fomenta sofrimento nas pessoas, de modo geral, que vivem essa condição. Então, o tema seria homofobia, a delimitação do tema seria homofobia na escola, e a pergunta seria como é que a escola vive a homofobia hoje. Seria um assunto aí, um afunilamento do tema. Qualquer outro exemplo, sei lá, tecnologia, como é que a tecnologia, qual que é a minha delimitação aí da tecnologia? Pensei que é alguma coisa no sentido de pensar, no sentido de investigar qual é o impacto da tecnologia na inteligência, já tem muitas pesquisas falando isso, que o QI da geração anterior, da geração atual, é menor do que o da geração anterior. Como é que se mede QI? E aí, por que a tecnologia está impactando o QI? Então, o tema seria a tecnologia, a delimitação do tema seria o impacto da tecnologia na inteligência geral das pessoas, e o problema seria como é que a tecnologia impacta a inteligência média de uma geração, por exemplo. Em suma, essa seria o problema, a pergunta e a relação dele com a delimitação do tema. Aí, quando você passa para o objetivo geral,
ele é meio misturado ali com a pergunta. Então, se a minha pergunta é como é que a tecnologia, para usar o exemplo anterior, como é que a tecnologia impacta a inteligência tem impactado a inteligência da minha geração agora, que no caso vocês que estão estudando, como é que o acesso à tecnologia impacta a inteligência geral aqui da minha geração? O meu objetivo geral, então, seria identificar uma resposta a essa pergunta, que é analisar como a tecnologia tem impactado, esse seria o objetivo geral, analisar ou entender ou pesquisar o modo como a tecnologia tem impactado a inteligência geral aqui da minha geração, a inteligência média da minha geração. E aí os objetivos específicos seria, eles giram em torno, deixa eu até colocar ele mais para baixo aqui, para a gente... Os objetivos específicos, eu vou até colocar assim, ó, entre parênteses aqui. Eles têm muito a ver com os capítulos do seu trabalho. Então, pensa, por exemplo, em... primeira coisa que você vai ter que fazer, em termos de objetivos específicos, é conceituar. É uma palavra, até uma palavra, não precisa se desesperar com ela. Conceituar. Conceituar significa colocar uma definição. Então, se eu estou trabalhando, por exemplo, homofobia, e aí eu delimitei o tema homofobia na escola, e aí eu fiz uma pergunta lá, que é o meu problema. Como é que a homofobia tem circulado na escola que eu estudo hoje? Eu preciso conceituar o que é homofobia, como é que eu defino o que é homofobia, que características tem homofobia, que comportamentos são homofóbicos, que tipo de situações sociais são homofóbicas, que tipo de situações acontecem na escola que reforçam a homofobia. Então, conceituar tem a ver com isso, com definir o que é que eu estou falando para o meu leitor. Tá bem? Então, conceituar tem a ver com encontrar um caminho para dizer para o leitor o que é que eu estou estudando. Então, se eu for estudar desmatamento no Brasil dos últimos 50 anos, eu preciso aqui, nessa conceituação, contar essa história. Tem pesquisas, gráficos, começou num determinado período, antes não era tanto, depois virou mais, aí por que antes desmatava menos e agora começou a desmatar mais, em que período desmatava mais, como é que a gente... eu vou pesquisar desmatamento na Mata Atlântica. Como é que o desmatamento na Mata Atlântica aconteceu de uma forma histórica lá no começo do século XV e XVI, e depois devastou e hoje não tem mais nada, está zero. Aqui no negócio tem trechos ali que são de conservação, mas isso tudo é uma coisa que você traz aqui para conceituação, que é um pouco ir buscar essa história da coisa que você está estudando. Aí, depois disso, você vai analisar. Essa é uma parte muito delicada e muito importante do seu trabalho, porque depois que você conceitua, então, eu estou estudando homofobia na escola, é o trabalho lá, definir homofobia na escola, comportamentos homofóbicos é isso, situações homofóbicas são assim, a homofobia... acontece desse jeito, nesse lugar, nesse espaço, com esse tipo de intervenção pública e tal. Muito bem. Eu preciso analisar isso. Quer dizer, então, como é que esse comportamento, essa situação, como é que ele se dá no sentido subjetivo? Como é que as pessoas sentem isso? Que tipo de sofrimento está envolvido? E aí, por que está envolvido esse sofrimento? Porque aquela situação era de humilhação, e aí a pessoa se sentiu excluída, se sentiu menor, se reprimiu, não consegue mais falar da própria orientação sexual, por exemplo, porque a homofobia, de algum modo, sufocou ali a vivência natural da pessoa. E aí isso tudo é análise. Analisar, o termo analisar significa abrir, significa então eu tenho uma coisa que ela é inteira, assim, ela é um todo, eu não consigo achar uma coisa de exemplo, mas a garrafa d'água, a garrafa d'água é uma coisa inteira, certo? Analisar é separar as partes dela. Então eu tenho a tampa, eu tenho o rótulo, eu tenho o corpo aqui, aí eu separo, eu tiro o rótulo, eu tiro a tampa,
eu tiro o corpo, e aí eu começo a analisar e separar para poder entender o que tem no rótulo, o que o rótulo diz, que informações ele me traz, a tampa, qual que é a função dela, como é que ela é feita, o corpo da garrafa d'água, como é que ele é feito, como é que traços tem aqui, o que esses traços me dizem. Analisar é isso, é trazer para o seu leitor um pensamento sobre, um pensar sobre o seu problema. E aí, por fim, os seus resultados, que aí é mais delicado. Resultados tem a ver com, tá bom, eu conceituei, já sei agora o que é homofobia, ficando aqui no exemplo, né, para a gente não ir muito longe. Já sei o que é homofobia, já defini as situações homofóbicas, já sei como é que elas acontecem na escola, já fiz ali uma análise, gera sofrimento, esse tipo de sofrimento e tal. E aí, tá, onde é que eu cheguei com isso? Eu cheguei num resultado que a escola é homofóbica ainda hoje, a escola reproduz homofobia, a escola é a maioria dos alunos da escola é homofóbica, ou tem comportamentos, traços que reproduzem homofobia, ou não achei nenhum traço de homofobia, minha escola é desconstruidona e ela vive aí a vida de uma forma bem interessante, bem bonita, bem legal. Pode ser um resultado também que você chegue, você vai fazer essa pesquisa e aí a partir disso, você pode pensar, então, aí sim, a partir desses resultados, é que você pode pensar a intervenção. A intervenção vem a partir desses resultados, porque quando você chega num resultado do tipo, minha escola ainda, mesmo depois de tanto tempo, mesmo depois de tanta referência, mesmo depois de tanto trabalho em cima desse tema, a escola ainda reproduz homofobia, machismo, racismo, ou no caso da tecnologia, o acesso à tecnologia tem viciado as pessoas e aí a gente tem ficado mais burro, menos inteligente, ou a gente tem se colocado na tecnologia de uma forma que não ajuda muito, que atrapalha os nossos estudos, ou que ajuda nos nossos estudos. A tecnologia ajuda, eu aprendi mais, eu descobri que a maioria dos meus colegas aprendem muito mais quando vê um vídeo, ou quando assiste um filme, ou quando vê um joguinho que está tratando de um assunto e tal. Cheguei nesse resultado. E aí a minha intervenção, ela parte desse resultado. Então, se o resultado é positivo, no sentido, a tecnologia ajuda, então, a minha intervenção vai ser no sentido de reforçar o uso da tecnologia. A gente fez a pesquisa de tecnologia, de uso da tecnologia nos estudos agora, e aí a tecnologia ajuda muito a estudar, ajuda muito a desenvolver o pensamento, a inteligência, o entendimento do mundo. Então, a gente precisa reforçar o uso da tecnologia. Então, vamos fazer campanha para usar a tecnologia, para adaptar os conteúdos da escola, as tecnologias novas, a fazer isso aqui de vídeo, por exemplo, a fazer outras coisas que possam ajudar a aproximar os conteúdos da escola com o uso da tecnologia. Outro exemplo, desmatamento lá. Cheguei no resultado de que o desmatamento nos últimos 50 anos tem sofrido com intervenções políticas que são desastrosas, ou que em alguns momentos foram mais desastrosas do que outros, ou que a intervenção, ou o desmatamento é alguma coisa que prejudica o meio ambiente, e isso, de algum modo, vai levar a humanidade para o poço, para o fim da humanidade. O desmatamento tem aquecimento global, tem um monte de coisa que está estragando tudo. E o que a gente pode fazer com isso? Campanhas de divulgação sobre o desmatamento para a população, de um modo geral, discutir o desmatamento. Então, que população, de modo geral, é essa? Vocês aí na escola, vocês vão discutir com a comunidade, então vocês vão ter que encontrar uma intervenção que dê conta de falar para a comunidade esses resultados que vocês encontraram ao longo da pesquisa de vocês. A intervenção nada mais é do que a materialização desses resultados que vocês estão realizando aí, que vocês estão encontrando na realização da pesquisa. E aí as referências os textos, os livros, os filmes, os vídeos no YouTube que vocês viram, que trata do assunto, né? De onde vocês tiraram essas informações, vocês colocam aqui uma listinha nas referências.
Bem, era isso que eu queria dizer para vocês em termos de trabalho teórico. Essa etapa é isso, vocês desenvolverem essa pesquisa em que vocês conduzem essa investigação aí ao longo do ano. No caso, essa aqui. Eu estou colocando aqui o inteiro, porque é todo o trabalho teórico isso aqui. Capo, sumário, resumo. Falando um pouco rapidamente do resumo. Resumo, você vai apresentar as tarefas aqui do resumo. Eu vou colocar até uma listinha aqui só para acrescentar. Então, ó, você vai colocar qual é o seu tema, o tema. Você vai colocar o tema delimitado ali, né? Você vai apresentar para o leitor qual é o seu problema, qual foi a sua pergunta? Qual foi a sua pergunta? Não, pergunta é o problema, desculpa, é o problema. O problema já é a pergunta. E os seus resultados, isso, resultados. Onde é que você chegou com essa investigação toda? Deixa eu diminuir isso aqui. E aí o resumo ele é mais direto, né? Você faz ele é mais curtinho, mas aí depois que você delimitou o tema, o problema, fez a pesquisa toda, aí quando você terminar aqui, quando você terminar o seu projeto de intervenção, o que você vai fazer para enfrentar o problema que você levantou, que é a intervenção, né, as campanhas, e aí eu vou fazer um material desse também para a gente pensar só a intervenção depois, mas quando você tiver isso aqui pronto, aí você volta para o resumo e coloca lá os seus resultados e como é que você pensou aí o seu trajeto. Amores, amoras, era isso, espero que tenha ajudado vocês. Qualquer dúvida que tenha ficado, vocês me perguntam lá no WhatsApp ou na escola, e era só para a gente falar desse trabalho teórico aqui, mais especificamente mesmo, era o que eu queria, era chegar nesse trabalho teórico aqui, tá bom? A etapa de vocês agora é desenvolver o trabalho teórico, depois a gente vai fazer a intervenção, e, por fim, a gente conversa sobre a apresentação. Mas, nesse momento, vamos desenvolver com cuidado, com calma, com qualidade, esse trabalho teórico. Esse trabalho teórico, que você pode chamar de TCC, do que você quiser aí, ele essa estrutura aqui desse tipo de trabalho, veja, você vai usar depois no ensino médio, em diversos trabalhos que você vai fazer lá, ensino técnico, para quem for fazer, vai usar muito esse tipo de estrutura. Na faculdade, para entrar, para desenvolver lá o TCC, que é trabalho de conclusão de curso, é isso aqui, só que uma pesquisa mais elaborada, por assim dizer, os temas são mais difíceis, tem mais teorias, são mais referenciais teóricos e tal. Aqui vocês é uma preparação para aquilo, uma espécie de preparação para aquilo. Mas já é importante, sobretudo, para você introjetar essa necessidade de entender do que você está falando. Você não pode ir lá fazer a apresentação no final do ano, homofobia é o medo dos homossexuais. Não, você precisa explicar, você precisa ter bagagem, você precisa ter repertório. E aí, quando você tem repertório, você faz aquilo lá com a mão nas costas, porque você vai tirar de letra, vai ser muito tranquilo. Se esse trajeto, se esse processo for feito com qualidade. Então, espero que vocês estejam acompanhando bem isso. Qualquer coisa, pergunta, e vamos dar atenção para isso agora nesse bimestre, tá bom? Beijos, abraços e até já já.